Sexta-feira chegou com S de Socorro Alguém Me Salva e com ela chega também mais um Xixi News, quando eu, André, vou fazer um compilado das principais notícias que circularam no Brasil e o mundo para você ficar muito bem informado. Então não perca tempo, já deixa a sua curtida, já faça sua inscrição e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo do canal e bora lá! Fala aí galera, beleza? Semaninha com muita coisa para falar e de vários assuntos diferentes, não é verdade? Então vamos começar já de cara com uma fala que aconteceu na Hungria no último sábado. Isso porque o premier húngaro Viktor Orbán, um expoente da extrema-direita mundial, que inclusive recentemente andou manifestando apoio ao governo Bolsonaro, para surpresa de ninguém, proferiu uma fala que gerou uma repercussão gigantesca por remontar ideais nazistas. E isso quem está falando não fui eu, mas sim uma assessora direta que trabalhava com ele há mais de 20 anos e que pediu demissão. Isso porque Orbán disse em discurso no último fim de semana, abre aspas, estamos dispostos a nos misturar uns com os outros, referindo-se a europeus, mas não queremos nos tornar mestiços. Na última quinta-feira, mesmo depois de uma série de críticas, Orbán voltou a reafirmar as suas ideias e dizer que, na verdade, uma questão de ser contra a migração não é uma questão racial, mas uma questão cultural na Europa. Bom, o fato é que isso remonta justamente aos ideais de Joseph Goebbels, Hitler e essa galerinha aí, que queria que ao longo da década de 30, basicamente buscava a tal da raça ariana e a não mistura com outros povos ditos inferiores, inclusive por questões culturais na visão deles. Que coisa, né? Ainda no âmbito internacional, mas agora falando de uma questão de saúde, a OMS tem se mantido preocupada em relação à questão da varíola dos macacos, e Tedros Adhanom fez um comentário que trouxe alguma polêmica. Isso porque ele sugeriu que homens que fazem sexo com outros homens reduzam os parceiros sexuais e suas práticas para que evitem o contágio com a doença. Se por um lado é verdade que boa parte dos casos de varíola dos macacos tenha cometido justamente homens que fazem sexo com outros homens, homossexuais, bissexuais, etc., por outro, esse tipo de fala e de recomendação faz remontar uma noção lá da década de 80 que acabou por estigmatizar a AIDS como sendo uma doença de homossexuais, o que acabou atrasando muito as medidas de combate e aumentou o preconceito contra essa doença, que acabou também intensificando o preconceito contra esse grupo. Há o temor hoje de que a mesma coisa aconteça, apesar de Tedros Adhanom ter também falado que o estigma é tão grave quanto a própria doença. O fato é o seguinte, qualquer pessoa pode se contaminar com a varíola dos macacos, assim como qualquer outra doença que tenha a transmissão via sexual também. Portanto, o importante é manter o cuidado, independentemente de sua orientação sexual, não é verdade? E já que nós estamos falando de volta ao passado, de volta a ideais nazistas, de volta a essa loucura do estigma contra gays, no Brasil nós também tivemos mais um caso de encarar o nosso passado sombrio. Isso porque, neste mês de julho, uma operação conjunta do Ministério Público, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal resgatou 337 pessoas em situação de trabalho análogo à escravidão. É isso mesmo, apenas neste mês, isso em 23 unidades da federação, ou seja, em 22 estados e no Distrito Federal. Esse fato mostra como que a questão da escravidão contemporânea ainda é muito grave no Brasil e remonta o enorme descaso que o Estado brasileiro tem feito desde a promulgação da Lei Áurea na não inclusão das populações ex-escravizadas ou das populações em maiores condições de vulnerabilidade. Será que isso vai mudar ou vai demorar mais alguns séculos? E falando agora de eleições, essa semana que marca já os quase 2 meses para o primeiro turno, tivemos grandes movimentações no meio político. Depois das confirmações das principais candidaturas, que inclusive nós falamos no Xixi News na semana passada, e se você não viu, não perca tempo, vá lá, assista que tá legal pra caramba, o card está aparecendo logo aqui em cima. Nós tivemos essa semana um documento importante que foi publicado, uma Carta em Defesa da Democracia. Chama a atenção que dessa carta participaram banqueiros, instituições, e nesse momento já tem mais de 300 mil assinaturas nessa carta manifesto. Curioso é que a Carta em Defesa da Democracia aparentemente não agradou o governo federal. Que loucura! Isso porque Ciro Nogueira,
ministro de Bolsonaro, chegou a comentar em tom irônico, em tom sarcástico, que essa carta era apenas um ressentimento dos banqueiros que haviam perdido bilhões de reais por causa do PIX, uma medida do governo Bolsonaro, que na verdade havia começado a ser estudada no governo Temer, mas a gente deixa isso para lá. O fato é que, além de a carapuça ter servido, afinal de contas, ficou claro que o governo talvez não goste tanto da ideia de democracia assim, nós ainda tivemos outro detalhe. Em uma semana apenas, a carta já sofreu mais de 2.300 ataques hackers, ou tentativas dele. Ou seja, como diria o filósofo Tino Marx, sentiu. Também falando de eleições e democracia, uma fala do presidente do Supremo Tribunal Militar chamou a atenção nessa semana. Alguns setores viram ela com otimismo, pois teria dito Luiz Carlos Gomes Matos que o Exército não teria interesse em interferir nas eleições. Mas será que foi isso que ele disse mesmo? Aspas para ele. Nós temos uma justiça eleitoral e ela é responsável pelo funcionamento real daquilo, das eleições. Nossa missão das Forças Armadas é diferente. Não temos que nos envolver. Até aí parece ótimo, opa, não temos que envolver nas eleições, mas muita gente esqueceu da próxima fala dele. Temos que garantir que o processo seja legítimo e tudo. Isso não garante que não se esteja endossando a fala, por exemplo, do presidente de que o processo não é legítimo. E se o presidente disser que o processo não é legítimo, o que farão as Forças Armadas? Hein, senhor presidente? Complicado, né? Não vejo essa fala com bons olhos. E para fechar a semana, terminamos com a pesquisa Datafolha, que mostra que Lula tem seguido as orientações da OMS e mantido distanciamento social dos outros candidatos. Isso porque Lula marca mais de 18 pontos percentuais à frente de Jair Bolsonaro no primeiro turno, e entre os votos válidos, aqueles que vão computar para de fato eleger o presidente, ele já tem 53% de aprovação. E entre os votos válidos, aqueles que contam de fato para a eleição, ele já tem 53%, o que dentro da margem de erro já garantiria vitória em primeiro turno. Além disso, a pesquisa Datafolha também mostrou que a rejeição de Bolsonaro mantém-se estável em níveis altíssimos, na casa de 55% contra 35% de Lula. No segundo turno, hoje Lula venceria com 55% contra outros 30 e poucos de Bolsonaro. E Ciro Gomes, no primeiro turno, não chega nem a 10%. Que coisa, não? Esse, então, foi mais um resumão da semana, mais um Xixi News. E se você quer continuar acompanhando os principais conteúdos desse canal, que diga-se, vai ter novidade a partir deste próximo mês de agosto. Siga a gente, deixe aqui sua inscrição, ative o sininho e não se esqueça, nós temos lives todas as segundas-feiras às 18h30 e toda sexta-feira mais um Xixi News. Então eu aguardo vocês e até a próxima!